Essa é a parte 2 da série em que eu analiso as ideias desse livro espetacular chamado O Ato Criativo de Rick Rubin. Se você quiser pegar do começo, eu vou deixar um link aqui para você, mas do contrário, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Esse livro eu considero como um presente de mestre para nós que precisamos criar no nosso dia a dia. E se você tem interesse em ampliar suas capacidades de criação, não importa em qual campo, senta aí que hoje a gente vai liberar a coleira da sua criatividade. Meu nome é Jorge Velindo e este é Ler o Mundo. Crescer e viver melhor pela leitura. Para te situar um pouco, se você chegou agora e não foi para o primeiro episódio, a gente está falando de um produtor musical amplamente premiado na indústria americana, que já trabalhou com Adele, Beastie Boys, Johnny Cash, e além disso tudo, ele produziu esse livro magnífico, que traz ideias não só libertadoras como inspiradoras para quem trabalha com criatividade. E do ponto de vista dele, criatividade é uma coisa que todo mundo acaba trabalhando, não importa qual é o seu ramo. Como eu disse antes, são quase 80 ideias que vão nos inspirar e libertar a nossa criação, nossa capacidade criativa no nosso dia a dia. O que eu fiz aqui foi pensar em cada uma dessas 3 partes, algumas das ideias que eu acho mais interessantes, mas está longe de ser as ideias mais importantes do livro, porque eu acredito que o livro inteiro vale a pena. Dito isso, vamos para as ideias que eu vou trazer hoje. A primeira delas diz mais ou menos o seguinte: o material que está disponível para a gente construir a nossa obra, ele já está ao nosso redor o tempo todo. Tem gente que entende isso e tem gente que não. O ponto é que se você estiver atento, se você estiver com a tua atenção treinada, você vai acabar ficando disponível para uma série de estímulos, como eu falei no último episódio. E eles vão acabar servindo como respostas para o que você está fazendo. Às vezes, uma informação coletada, ouvindo uma conversa aqui ou assistindo uma coisa ali, ela vai servir de fio condutor e vai te permitir realizar aquela ideia que você tinha em mente e que você estava tendo dificuldade para criar. Vou dar um exemplo prático aqui, Eu estava escrevendo uma crônica sobre interesse, sobre como é que a gente desenvolve o nosso interesse, qual é o papel do interesse na nossa vida, O interesse assim, de se interessar pelas coisas e tal. E aí eu fui ver a exposição A Ecologia de Monet no MASP, que é uma exposição grandiosa, incrível, e nada de novo nessa questão de visitar uma exposição e a dinâmica que tem lá dentro, mas eu descobri durante a minha visita à exposição que o Monet era um cara super interessado por paisagens. Eu já gostava das imagens que ele criava, mas não tinha entendido que isso era uma obsessão para ele. Mas aí quando você chega lá e vai vendo as citações do Monet e a história dele, você vê que ele foi estudar paisagismo, que ele trabalhou em alguns jardins em Paris, dada a paixão dele por isso, e você percebe o quanto que o interesse dele por essa questão era importante. E isso acabou de servindo para mim de ponto de partida para trabalhar a minha história. É claro que eu estou dando um exemplo muito ilustrativo e muito óbvio, coisa que aconteceu comigo semana passada, mas a gente está disponível a esses estímulos o tempo todo. Se a gente estiver treinado, a gente é capaz não só de reconhecer sentido, como atribuir sentido na hora de produzir o que a gente está fazendo. E isso acaba não só tornando a nossa produção mais fluida e mais orgânica, como ela enriquece a experiência, não só da gente enquanto a gente está realizando a nossa obra, como das pessoas que vão testemunhar ela depois. Daí modula isso para você pensando nesse raciocínio do Rick Rubin, que somos todos criadores. Então assim, mas eu não faço música, arte, literatura. Beleza, mas às vezes você está plantando uma horta, você está planejando cozinhar para alguém, você está costurando alguma coisa, ou você está escrevendo um e-mail. Tudo isso são experiências onde você vai colocar para fora a sua visão de mundo, a sua capacidade de materializar aquilo, se alimentando dos estímulos ao redor. Agora imagina que você está mais permeável, mais sensível a esses estímulos. A chance de você produzir alguma coisa mais poderosa é muito mais alta. Vamos falar agora de uma outra ideia, agora mais desafiadora ainda, a imperfeição. A gente vai ler um trechinho e depois eu vou desempacotar ele. As falhas são humanas e a arte é justamente o que há nelas. Somos diferentes e somos todos imperfeitos. São as imperfeições que tornam nossa obra e cada um de nós interessantes, criando peças que refletem quem somos e, se a insegurança fizer parte de quem somos, nossa obra consequentemente terá um grau maior de verdade. Eu acho essa ideia brilhante. Por quê? Numa época onde a gente precisa polir a nossa apresentação, aperfeiçoar ela, mostrar só o nosso lado positivo o tempo todo para se fazer interessante e se fazer aceito, ele traz a insegurança como veículo de verdade. E, na verdade, todos nós temos inseguranças, todos nós temos fragilidades, e você pode reconhecer isso nas obras, As obras mais tocantes, elas são obras em que alguma coisa é apresentada ali de uma maneira muito autêntica, com as falhas, as fraturas dela que vão reverberar na gente. A gente vai se identificar enquanto a gente está assistindo. E isso é uma coisa que às vezes não é muito óbvio, justamente por esses fatores que eu citei, mas que é muito fértil você ter essa consciência. Porque ao invés de você se esconder
e você tentar disfarçar as suas inseguranças, você tem elas como as coisas que vão fazer a sua obra mais autêntica e única. E veja bem, ele não está falando de estetizar a insegurança e a imperfeição. Não que isso não sejam caminhos possíveis para a arte, ele também não é contra você polir, você aperfeiçoar aquilo que você está fazendo. O que ele está dizendo só é que exige um grau de generosidade muito grande você ser capaz de perceber as suas imperfeições e as suas inseguranças e assimilar elas no trabalho. E que isso se torna uma fonte poderosa de verdade na obra que você está trazendo e que, por consequência, vai se conectar com a sua audiência. Essa verdade que você está embutindo no que você está fazendo vai reverberar com algo que a pessoa tem dentro de si. Associada a essa ideia, eu vou trazer uma outra ideia muito interessante de um autor americano, que é um psicólogo, que ele diz o seguinte, que a rejeição constantemente é vista pela gente como dolorosa, pessoal e permanente. Todas essas três palavras são horríveis, né, quando a gente pensa em rejeição. Né? É uma coisa que vai durar muito, que tem intimamente a ver com a gente e que vai doer muito. E isso, às vezes, nos faz nos retrairmos. A gente desiste de produzir alguma coisa que a gente quer muito, a gente desiste de se expressar, desiste de se manifestar por medo da rejeição. E você vê como esses dois conceitos se conectam. É super interessante ver duas pessoas falando coisas que se conectam, né? Por um lado, a gente tem essa ilusão de que a rejeição, né, a gente se apresentar de uma maneira autêntica vai ser dolorosa, pessoal e permanente. E por outro, tem um artista premiado dizendo que a gente precisa colocar as nossas inseguranças como um veículo de verdade na nossa obra. Eu acredito muito nisso, eu já vi muito do que eu produzi gerar, né, reverberar nas pessoas justamente pela autenticidade. Eu acho que a gente não precisa fabricar imperfeições. Se a gente só trabalhar com quem a gente já está fazendo muito. E para fechar esse episódio, eu vou falar de um último conceito muito interessante que o Rick Rubin chama de distração. Eu sempre tive muita resistência com distração, porque eu achava que era um tipo de dissociação. É como se você estivesse negando a realidade, você não estivesse querendo estar presente, e aí você ia lá e se distraía. E ele vê a distração de uma outra forma, muito mais rica, muito mais fértil e muito mais orgânica. A gente vai ler uma aspas dele e depois a gente vai desempacotar isso. A distração é uma das melhores ferramentas disponíveis para o artista quando usada com habilidade. Em alguns casos, é a única maneira de chegarmos onde queremos. E aí ele vai aprofundar esse conceito no livro. Eu vou falar um pouco disso usando o conceito de Sistema 1 e Sistema 2 do Kahneman. Você não precisa conhecer esse conceito agora, mas o que é interessante a gente perceber é o seguinte. Quando a gente está focado demais e insistindo demais na execução de uma tarefa, pode acontecer da gente intelectualizar essa tarefa demais. E aí a gente não vai sair da superfície. A gente vai estar muito calculando os resultados, querendo controlar o resultado final do produto. E isso pode enfraquecer a força do produto, né? Enfraquecer a potência do produto. Por um outro lado, quando você larga de mão alguma coisa que você está fazendo por algum tempo, você já deve ter passado por isso, né? Quando tem ideia no banheiro, então vai lavar uma louça, tem uma ideia, tá? Esse tipo de coisa. Uma área inconsciente da sua mente, ela começa a operar e ela trabalha de uma maneira muito mais profunda. Ela faz mais ligações, ela traz soluções não óbvias, né? Ela faz conexões que você não teria se você estivesse lá insistindo. E é aí que ele traz o poder da distração. E aqui eu posso dar um testemunho pessoal, porque eu já testei bastante isso, eu já testava um pouco isso antes mesmo de ler o livro, que é o seguinte, faz muito tempo que eu não tenho bloqueio criativo, né? Não estou me gabando disso, estou só testemunhando o que acontece. E isso eu acho que se deve ao seguinte, quando eu tenho uma ideia e quero executar ela, eu recolho todas as informações que eu quero, todos os contextos que eu quero trabalhar num texto, numa música, né, numa cena, qualquer coisa do tipo, e eu trabalho vigorosamente até esgotar o que eu estava tentando dizer ou o que eu estava tentando fazer ali, mas não esgotar assim em absoluto, até eu sentir que eu não vou mais para frente. E isso não quer dizer que o trabalho acabou, quer dizer apenas que o trabalho consciente acabou. A partir dali, o Jorge que está insistindo, ele já não consegue fazer mais nada. Aí eu paro tudo, aonde eu tiver, eu lembro ali o que está faltando, o que eu sinto que não tem ainda, ou pelo menos qual é o tipo de sensação que aquele material está me dando. E eu vou fazer outra coisa. Ou eu vou correr, ou eu vou arrumar as minhas coisas, vou lavar minha roupa, vou fazer uma coisa realmente desconectada com aquela tarefa. E eu não vou ficar pensando assim, eu estou desconectado, mas estou pensando. Isso não funciona, não adianta você fazer força para fingir que está desatento. É uma desatenção legítima, né? Uma distração legítima. Durante esse processo, onde eu estou fazendo uma outra coisa, realmente dedicado a outra coisa, começam a aparecer soluções. E se eu fizesse por aqui? E se eu mexesse no personagem pro lado de cá? E se esse personagem dissesse isso? E se essa cena significasse aquilo? E eu vou coletando e acondicionando essas informações sem julgar. Eu não defino, isso é maravilhoso, agora sim. Porque essa tara de resultado, muitas vezes ela infertiliza o que você está fazendo. Eu apenas coleto tudo e guardo.
Depois eu chego e tomo as minhas notas, e quando eu volto para trabalhar, eu já sou outra pessoa. Eu já tenho muito mais matéria-prima robusta para completar aquilo que eu estava fazendo. Então é basicamente como se você tivesse duas ou mais pessoas, né, partes de você, enriquecendo a sua obra, enriquecendo a execução do seu trabalho. E isso acontece de uma maneira muito mais legítima e profunda quando você relaxa, quando você se distrai. E, por um outro lado, eu ainda acho que você ter a oportunidade, o privilégio de parar para fazer outra coisa é maravilhoso. É importante a gente não se negar essa chance quando a gente tem ela. E um outro comentário ainda sobre essa distração intencional, que é você se propõe a parar e fazer outras coisas, você tem um ritual para isso, é que ela oxigena a sua vida, né? A gente, por mais que você esteja fazendo uma coisa que você gosta muito, por exemplo, quando você está produzindo arte, no meu caso, não adianta eu me esmagar na direção de chegar a um resultado. Isso aí naturalmente vai desidratando a minha arte. E essas ocupações, essas distrações, às vezes dar uma corrida, ou então organizar a casa, lavar uma louça, cozinhar, essas coisas, elas não só são autocuidado, porque elas vão te melhorando a sua qualidade de vida, como elas abrem espaço na sua cabeça para você ter outras ideias. Acaba que, depois que eu li esse conceito do Rick Rubin, eu comecei a incorporar a distração de uma maneira intencional e planejada no meu dia a dia. Passou a ser um ritual, né? Eu tenho a minha hora de render, às vezes executar uma tarefa muito pensada, muito intelectualizada, depois eu tenho a hora de criar e chegar em conexões menos óbvias e construir cenas, perspectivas dentro da minha arte, da minha escrita, e eu tenho a hora de parar. E uma coisa que eu percebi é que quando você para intencionalmente, e quando eu digo para é assim, desconectar, sem estar numa rede social, sem estar com uma tela na mão, você entra em contato com muitas partes suas que às vezes faz tempo que você não fala com elas. É quase como se você não tivesse acesso àquelas áreas quando você está conectado demais, quando você está hiperconectado. E eu acho que isso aí é muito fértil, não só para aquela pessoa que tem a profissão de criar, como para a pessoa que acredita que não é uma criadora, mas que tem tarefas intelectualizadas, que precisa produzir coisas, ou que precisa trabalhar manualmente, porque eu diria que uma fase revigora a outra. E com isso chegamos ao fim desse segundo episódio, analisando ideias desse livro incrível do Rick Rubin. Vou mostrar ele rapidamente para você aqui, que eu não mostrei ele hoje. Vale muito a pena, cada pedacinho dele. O que você achou? Alguma dessas ideias tem a ver com as suas rotinas, com a sua forma de criar, de trabalhar? Você acha que esse assunto tem a ver com o que você quer para a sua vida, construir, enriquecer a sua criação? Me conta aqui nos comentários. E se por acaso você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal, ou enviar ele para alguém que você acha que vai curtir esse assunto também. Esse tipo de gesto diz para o algoritmo o que é importante para você ver ou para outra pessoa e me ajuda a trazer o melhor das minhas leituras para você. Muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo.